entusiasmo é fundamental à vida. É como o sol que a tudo fecunda. Sem ele, descolora-se a paisagem e pairam as nuvens que obstaculizam a irradiação da claridade e do conhecimento. Torna-se necessário por ser estimulante e renovador. Toda vez que diminui de intensidade, os interesses esmaecem, cedendo lugar a nostalgias e amarguras perturbadoras. Uma pessoa entusiasmada espalha otimismo, emula o esforço e conduz a atividades que geram o progresso e o êxito. Ao contrário, quem o perde apresenta-se com ar de fracasso, deprimido e deprimente. Sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte do processo de estímulos para a evolução. Compreensível que desastres, insucessos, desaires e tragédias transcorram ao lado do êxito, da felicidade, da alegria. O comportamento correto será sempre o do entusiasmo. Seja qual for a ocorrência negativa ou prejudicial que se te apresente, avança com entusiasmo, sepultando no ontem o fenômeno infeliz. Recordar desgraças é vitalizá-las, fixando-as nos panoramas mentais e fazendo-as prolongar os seus efeitos funestos. Sobrevivendo a quaisquer acontecimentos negativos, entusiasma-te com a oportunidade de prosseguir, não evocando o antes sucedido e apenas pensando no amanhã feliz. Nada mais saudável que alguém em triunfo após testemunhos rudes, iluminando outras vidas com o sol do seu contentamento. Sê tu um desses mensageiros da felicidade em razão do teu entusiasmo. Se à noite a tempestade amaldiçoa, a golpes de granizo sob o vento, ouvida o temporal, rude e violento, e confia-te a prece humilde e boa. Enquanto a terra escura as esboroa, não te faças tristonho ou desatento. O sol ressurgirá no firmamento, trazendo a luz que salva e aperfeiçoa. Que a sublime esperança te acalente. Se a dor te fere amarguradamente, não suponhas no abismo o fim da estrada. Ajuda, serve, crê e espera ainda. A sementeira voltará mais linda quando ralar de novo a madrugada. Sofres sob a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má. Mas embora sem força que te arrimes, não te detenhas nem te desanimes, outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança, outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido,
o solo massacrado, o campo desvalido, fita o charco onde está. Mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Desse modo, igualmente, a alma querida e boa carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor e a suprema beleza, e nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais este encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Esperar, ato de paciência ou virtude divina? Em um mundo acelerado como o nosso, resultados cada vez mais rápidos são demandados por uma humanidade aflita e ansiosa. Ação e reação, dois estágios do movimento em favor da vida, são intercalados por um espaço de tempo cuja duração dependerá sobretudo do nível de expectativa daquele que observa e, paciente do momento, aguarda pelos desfechos convenientes. Vista dessa forma, a paciência, a determinação, o foco, a disciplina e a fé são elementos fundamentais para que se evitem os efeitos adversos do esperar. Para falarmos sobre esse assunto, o tema do encontro do Em Busca do Sagrado será a esperança. Diz a teologia que Deus, mediante o sopro divino, teria infuso em as almas humanas as chamadas virtudes teologais, aquelas que nos conectam diretamente com Ele. Dentre elas, para além da fé e da caridade, está a esperança, filha dileta dos que confiam e aguardam o desdobrar do tempo e dos acontecimentos sem perder a visão do futuro desejado. Proveniente do vocábulo spes, a palavra esperança denota atitude confiante em algo positivo. É um conceito, uma crença emocional que se manifesta em maneiras de ser, estar e agir no mundo. Dito de outra maneira, ela se traduz em modos de vida. Viver é também esperar. Mas esperar com disposição para realizar todos os esforços possíveis, a fim de que o esperado se concretize. A esperança, quando ativa, não é simples espera, é uma paciência inquieta, um silêncio eloquente, pensamento e ação consciente. Uma esperança passiva é mero sonho repleto de frustrações. Mas o que seria permitido esperar? Essa é uma questão filosófica passível de entendimento, pois entre o ser e o não ser, não no sentido estrito, mas no sentido de atualização de potências, e o ser além do tempo, existe o possível, reflexo da relação potência e ato contidos na experiência. O que vai ser deve estar em germe no que ainda não é. A esperança aguarda justamente esse vir a ser. Nas edições da Crítica da Razão Pura de 1781 e 1787, Immanuel Kant escreveu: todo o interesse da minha razão, tanto especulativa quanto prática, concentra-se nas seguintes três perguntas: o que posso eu saber, o que devo eu fazer e o que está me permitido esperar. Nessas questões, o filósofo alemão propôs que pensássemos em quais limites se restringem a experiência vivencial, que é o limite do saber, o campo da ética experimentada pelos por ele chamados imperativos categóricos, o que devo fazer, e por fim, o que é possível de espera, tema da teologia, da filosofia, para o qual outras questões como existe um sentido último para a vida, posso esperar justiça, felicidade e harmonia, além do que vejo no mundo, e o que posso esperar em relação à imortalidade da alma e à existência de Deus. Todos esses desejos presentes aguardando visitação da razão e da consciência. Outro pensador a se voltar em relação ao assunto foi Ernst Bloch, filósofo alemão também, que escreveu O Princípio da Esperança, 3 volumes de 1954 a 59, como uma reflexão sobre a utopia, a esperança e a capacidade humana de sonhar em um mundo melhor.
Para ele, a esperança não é algo ingênuo ou passivo. Ela é um princípio ativo que move a humanidade a transformar a realidade e o ser humano. É por isso um ser inacabado, sempre em devir, projetando futuros possíveis. Acrescenta ainda que, diferentemente das experiências oníricas, caracterizadas pelos sonhos noturnos, que são inconscientes, considerados por eles como apenas fuga, há os sonhos diurnos, conscientes, cuja elaboração é fruto do processo criativo. Essa imagem projetada considera cenários futuros, cria projetos e impulsiona mudanças sociais. Na história, pensadores como Platão, em cujas obras Protágoras e Timeu, a esperança aparece como uma força psicológica ligada ao futuro e ao bem, mas também ambígua, podendo iludir, pelo que os estoicos proporiam a busca da razão e a aceitação tácita dos destinos como solução. Leibniz relacionou a esperança como otimismo metafísico. Vivemos no melhor dos mundos possíveis, como confiança racional na ordem divina. Pascal pensou a esperança em termos do coração e da aposta em Deus. Esperar é um ato de fé. Mais recentemente, Erich Fromm, psicanalista, descreveu a esperança como disposição ativa, fundamental para a saúde psíquica e para a utopia humanista. O espírito Emmanuel, mediante a psicografia do médium Francisco Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, afirma que a esperança é sustentáculo das almas em luta, mas só se consolida na ação reta. Não se trata, portanto, de esperar de braços cruzados. Emmanuel insiste que a verdadeira esperança se manifesta em otimismo operante, em perseverança diante da dor e em confiança nas leis divinas. A esperança, segundo o autor espiritual, é vista também como energia moral, que impulsiona o indivíduo a servir e melhorar-se. Na obra Fonte Viva, há mensagens mostrando que a esperança precisa se traduzir em atitudes, oração, trabalho do bem e disciplina no pensamento. Em a obra O Homem Integral, a benfeitora Joana de Ângeles, servindo-se da pena mediúnica de Divaldo Franco, afirma que a esperança surge como um mecanismo de equilíbrio psíquico que conduz o ser ao encontro da própria essência espiritual. Da mesma forma que os demais, a autora informa que a esperança não é otimismo vazio ou expectativa mágica, é dinâmica, exigindo ação consciente, disciplina interior e perseverança. Joana ressalta que a esperança autêntica só se firma quando apoiada na fé raciocinada e na confiança nas leis divinas. Em plenitude, ela escreve que a esperança renova as forças morais e impulsiona a criatura à conquista da paz íntima. Dialogando com a psicologia moderna, Jung, Viktor Frankl, dentre outros, ela considera a esperança um recurso terapêutico essencial, pois dá sentido ao sofrimento, projeta horizontes de superação e previne estados de desesperança, angústia ou vazio existencial. Como se percebe em diversas visões e correntes do pensamento, varando a régua do tempo, o assunto é palpitante e se dirige à condição essencial do homem consciente em ressignificar a sua história. Como narradores em primeira pessoa, os seres humanos podem, quando munidos da esperança, atravessar o rio da evolução sem os percalços oriundos das tormentas, e quando arremessado aos arrecifes, encontram em si disposições necessárias às curas e soerguimentos. Como elemento comum à visão de futuro, um sol radiante brilha no porvir e essa luz atrai os viajores em sua direção. Como uma bússola ou farol indica o caminho e à medida da jornada vai instilando positivas impressões que animam os caminhantes no rumo desse glorioso encontro. Sem a visão do futuro, sem a esperança ativa e construtiva da jornada, a vida carece de sal, de luz, de força, e o vazio é precipício dos escombros causados pela sua ausência. Retirar a esperança de quem vive é como roubar-lhe o mapa da vida, o sentido maior da existência. Por esse motivo, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino viram a esperança como virtude teologal, pois se ela é combustível da jornada, o sol inspirador é Deus. Quando não houver saída, quando não houver mais
ainda de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão. Ainda de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Na hora em que a vida te exija renovação, não admitas a rebeldia entre as sugestões que te ofertem conselho. Espera servindo. Os mensageiros da vida maior, que se te fizeram tutores e avalistas nos recursos que despendes, jamais te abandonaram. Por vezes, a fim de te recuperarem as forças, de modo a que não desperdices oportunidade e trabalho, são compelidos a providências em teu benefício, nem sempre agradáveis no imediatismo da experiência terrestre. Em muitos episódios do caminho a percorrer, nos campos do tempo, permitem que a enfermidade te incomode por dias determinados, para que atravesses incólume certas fases da estrada, inçadas de tentação suscetíveis de te arrojarem a processos obsessivos. Impõe-te contratempos em viagem, premunindo-te contra desastre iminente. Não te favorecem a obtenção das posses que ambicionas, defendendo-te contra abusos prováveis que te fariam perder valiosos ensejos de sublimação e progresso. Não te suprimem os problemas domésticos de maneira que observes com segurança onde os pontos a corrigir nas dificuldades caseiras. Não te forram contra o grande prejuízo para que não tombes sob perdas fatais. Não te concedem este ou aquele entretenimento para que te afastes a tempo de riscos que de imediato não vês. Não te retiram das obrigações consideradas de sacrifício para te livrarem do perigo de queda em assuntos de delinquência e muitas vezes te separam deste ou daquele apoio afetivo, a fim de que os pesados tributos da paixão não te estraguem a vida. Nos dias nublados de mudança e desencanto, recorda que o auxílio da vida superior está chegando às tuas áreas de atividade e expectativa. Não respondas ao céu com o barulho da aflição. Ruído e desequilíbrio
impedem o amparo do amor e a mensagem da paz. Espera servindo, na luz da esperança e pelas bênçãos do teu próprio serviço, Deus te socorrerá. Beneficência é também viver corajosamente, com esperança e alegria. Pensa nos acidentados da alma, os que foram atropelados pelas grandes provações, nem sempre se reconhecem tão fortes a ponto de dispensarem o socorro espiritual. Caminha reerguendo os corações caídos em tristeza e desânimo. Rearticula a fé nos companheiros que se perderam do rumo. Se algum deles se marginaliza, auxilia-o a reajustar-se na trilha certa. Estende as mãos aos que se imobilizaram no sofrimento para que retomem o trânsito natural de quantos se dirigem para a frente. Para isso, lembra-te de esquecer os argumentos amargos e as reminiscências infelizes. Fala no bem, encaminha-te para o futuro, interpreta com a luz do amor os acontecimentos da vida e eleva os assuntos para os cimos da compreensão. Dispões do olhar de simpatia, do entendimento fraterno, do sorriso amistoso, da palavra benevolente. Reaquece a confiança nos irmãos, que esmorecem ao contato dos problemas do mundo e ajuda-os a refletir na bondade divina que nos acolhe a todos. Não te detenhas. Caminha avivando a chama da alegria por onde passes. Se não trazes contigo fontes de consulta, capazes de renovar-te os conhecimentos, e nem podes ouvir de imediato os mentores da sabedoria que te reformulem o verbo para a exaltação do bem, medita contigo mesmo e perceberás que da erva esquecida no campo aos sóis que resplendem no espaço cósmico, tudo te falará de alegria e de esperança na criação de Deus. A paisagem daquele horizonte fértil parecia acolhedora. Tagaste, cidade localizada na região da Numídia, era palco de movimentos acelerados do povo, pois era chegado o tempo da colheita e a fartura, presente divino aos eleitos, se fazia generosa. Em uma casa situada nas ruas da periferia da cidade, um casal comentava a respeito do futuro do rebento recém-nascido. O ano era 354 e nessa época o Império Romano do Ocidente já apresentava seus estertores. Uma grave crise econômica abatia a cidade-mãe, Roma, com consequências severas no campo social, com impacto em todas as cidades do Império. Mônica, jovem com 23 anos, filha de uma família opulenta, mas de antigas raízes cristãs, fora criada por uma escrava a quem muito se afeiçoou, de quem adquiriu, além dos dotes de uma fé inabalável, o senso de caridade aos mais necessitados. Costumava, por hábito, deixar-se horas a fio em orações e meditações contemplativas, o que lhe assegurava firmeza de caráter e de propósitos. Há pouco afeiçoara-se a um jovem por nome Patrício, de origem nobre, membro do conselho de Tagaste. Era possuidor de terras e escravos, além de ser dotado de um temperamento rude e violento. Temas recursivos nas orações da doce Mônica. O casamento deu-se em um misto de compromissos e pesados fardos, posto que seu esposo não se vinculara a qualquer religião ou professava quaisquer atos de devoção, sendo voltado à volúpia e sensações hedônicas típicas do mundo romano, em plena efervescência do século IV. O jovem Agostinho, deitado naquele berço, ignorava solenemente as discussões que seguiam a termo naquele instante. Mônica intentava o batismo do jovem, enquanto Patrício advogava que o mesmo não fosse levado aos ritos batismais antes que houvesse nele a consciência para a livre escolha.
A ideia da cuidadosa mãe era que seu filho fosse iniciado em uma escola de prestimosos valores éticos, fundamentais, a seu ver, na formação de um espírito firme e decidido, qual assim lhe parecia o jovem rebento ao leito. Estabelecida a discussão, Patrício, usando das prerrogativas do direito paterno que lhe assegurava a prevalência de opinião, estabeleceu que, enquanto seu filho não fosse capaz de discernir por si mesmo qual o caminho a seguir, nem ele nem a esposa interfeririam nos destinos espirituais da criança. O menino cresceu e aos 11 anos Agostinho foi enviado para uma escola em Madauro, uma pequena cidade númida a apenas 30 quilômetros ao sul de Tagaste, e ali aprendeu literatura latina e as práticas e crenças pagãs. Foi ali também que teve a oportunidade de ler o Diálogo Perdido de Cícero Hortêncio, que muito lhe influenciaria no futuro. Aos 17, graças à generosidade de um amigo por nome Romaniano, mudou-se para Cartago para estudar retórica. Na contramão das previsões, embora tenha sido criado um cristão, passou a seguir ali o maniqueísmo, para o desespero da sua mãe e efusivos elogios do pai, o qual desejava ardentemente vê-lo quais os famosos oradores de então. Patrício, embora houvesse acordado dar liberdade ao filho, conduziu-lhe por mão de ferro a caminho das tribunas ilustradas da filosofia. Mônica orava, aguardando que um dia as mãos de Deus tocassem aquele coração e o convertesse. O cadinho da formação aquecia o metal pesado da indiferença. Em aquelas bandas, as práticas hedonistas eram prevalentes, em um misto de corrupção, concupiscência e lassidão, e impeditivas de mudanças mais austeras, conduzindo a juventude aos folguedos das paixões desenfreadas. Agostinho, sem os freios de uma ordem moral direcionadora, fruto da educação laica que recebeu, mergulhava de cabeça em aquele mar de lama característico da Roma em decadência. Em casa, Mônica orava, sem detença, pelo fim daquele imenso pesadelo. Senhor, sei que a todos é dada a liberdade de serem por seus desejos. Sei também que nada há de ser perdido em seus caminhos. Portanto, rogo, Senhor, que este filho amado, hoje perdido, encontre a vossa luz em frente aos lupanares, às tavernas e sarjetas onde se encontra. Dá-me, Senhor, a graça de nesta vida contemplar a força desse coração a serviço da tua mensagem. Faça do meu filho um instrumento da vossa imensa luz. Mônica, fervorosa, em lágrimas, aguardava em seu coração premido, pois sabia que mais fortes são os desígnios de Deus. Agostinho, embora inconsciente, buscava respostas às suas inquietações. Apaixonado por jovem sedutora, imaginando estar em desacordo com os desejos da sua mãe, transformou-a em concubina, com a qual viveria anos suficientes para que um filho amado lhe fosse ofertado como prêmio desse amor. Já motivado pela força do divino em ebulição, em aquela alma buscadora, deu ao seu filho o nome de Aldeodato, ou dado por Deus, em prenúncio da gratidão que ali se consubstanciava. Entretanto, as premências do mundo eram impositivas. Em oração, Agostinho pedia: Senhor, conceda-me a castidade e a continência. Mas não ainda. Passaram-se 30 anos desde aquela conversa aos pés do berço. A criança tornara-se um mestre da retórica, maniqueu desestimulado, um cético da nova academia, neoplatônico pelos estudos, conteúdos se avolumavam em uma vida eivada de vazios e questionamentos. Era o ano de 386 e Agostinho acabara de conhecer as minudências da vida de Santo Antão do Deserto, contadas em versos e prosas por amigos próximos, que o levou ao estado de graça em contemplação. Deixou-se levar pelo aprofundamento da deserção da vida prática por outra, monástica e devocional, sob os auspícios da nova ordem. O cristianismo, enfim, batia à sua porta. Foi então, em meio às suas meditações, que, chegando em uma biblioteca, ouviu uma voz infantil que o conduziu a uma Bíblia sentada sobre um aparador.
instigado a que tomasse e lesse o que ali estava escrito. Aberta ao acaso, deu-se com a Epístola dos Romanos, em que o apóstolo Paulo exortava a transformação dos crentes. Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Nascia ali o doutor da igreja. Em casa, Mônica orava, fixava seus olhos lacrimejados ao Jesus à sua frente, quando uma luz pareceu-lhe ofuscar os olhos, deixando-a imediatamente sem a visão. Após o susto inicial, sentiu invadir-se por uma paz sem descrição, o que fê-la pensar estar diante do próprio Mestre em pessoa. Mestre, és tu, amoroso guia? Sim, Mônica, sou eu, vim trazer-lhe boas novas. Senhor, sei que não sou digna que entreis em minha morada, mas a única coisa que desejo é ver meu filho joeirando em tua vinha. Mônica, tua espera fez-se dia, levanta-te, Agostinho volta à casa iluminado após o concurso de uma vida. Ele será lembrado como o humano que retornou à casa do pai, e tu como a mãe devotada que jamais desistiu do teu filho. Receba as flores da gratidão e prossegues a outros corações a transformar. Mônica levanta-se, agradece e vai à porta da casa. Partiria para o encontro com o filho renovado, deixando à posteridade o exemplo da esperança como símbolo da fé na imensa providência divina. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de amanhã está toda esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã,
não elimine a esperança de uma alma triste ou ferida, que a esperança é a luz eterna nas grandes noites da vida. Feliz daquele que espera no caminho da amargura, pois toda dor vem e passa no coração da criatura. Ama e crê, espalhe o bem, porque na terra, em verdade, é infeliz quem cuida apenas da própria felicidade. Mais de 6 lustros passaram. Francisco Teodoro, o industrial suicida, experimentara pavorosos suplícios nas trevas. Defrontado por crise financeira esmagadora, havia aniquilado a existência. Tivera vida próspera. À custa de ingente esforço, ele construíra uma fábrica. Importando fios, conseguira tecer cassimiras notáveis. E o trabalho se lhe desdobrava promissor. Operários e máquinas eficientes, armazém e lucro firme. Surgira, porém, a retratação dos negócios. Humilhavam-no cobranças e advertências, e se lhe invadira a casa frases vexatórias. Espancavam-lhes os ouvidos. Coronel Francisco, trago-lhes as promissórias vencidas. Senhor Francisco, nossa firma não pode esperar. O capitão do serviço pedia mais tempo. Apresentava desculpas, falava de novas esperanças e comentava as dificuldades de todos. Meses passaram pesadamente. Cartas vinagrosas chegavam-lhe à caixa postal. Devia a credores diversos o montante de 800 contos de réis. A produção abundante descansava no depósito sem compradores. Procurava consolo na fé religiosa. Por toda a parte, lia e ouvia referências à divina bondade. Deus não desampara as criaturas. Pensava, ainda assim, tentava a oração sem abandonar a atenção. E porque alguém o ameaçava de escândalos na imprensa, com protestos públicos em que seria indicado por negociante desonesto, escreveu uma pequena carta anunciando-se insolvável e disparou um tiro no crânio, com imenso pesar. Descobriu que a vida continuava, carregando nas zonas sombrias de purgação a cabeça em frangalhos. Palavra alguma na terra conseguiria descrever-lhes o martírio. Sentia-se um louco na gaiola daquele sofrimento. Depois de 30 anos, pôde recuperar-se, internando-se em casa de reajuste, reavendo afeições e reconhecendo os amigos. E agora, que retornava à cidade que lhe fora ribalta de desespero, notava surpreendido, naquele momento, o progresso enorme da fábrica que lhe saíra das mãos. Embora invisível aos olhos físicos dos velhos companheiros de luta, abraçou chorando de alegria os filhos e os netos reunidos no trabalho vitorioso. E após reconhecer o seu próprio retrato, reverenciado pelos descendentes no grande escritório, veio ele a saber que acontecimento importante sucedera 5 dias depois dos funerais em que a família lhe pranteara o gesto terrível. A face de alteração na balança comercial do país, ante a Grande Guerra de 1914,
o estoque de cassimiras que acumulara zelosamente produziu importância que superou de muito a 4.000 contos de réis. Mostrando melancólico sorriso, o visitante espiritual compreendeu então que a bondade de Deus não falhara, ele apenas não soubera esperar. Pensa na dor dos que não esperaram. Às vezes, ruge a tempestade da incompreensão no ambiente doméstico e experimentas o ímpeto de reagir colericamente. Entretanto, nada digas. Espera um tanto mais. Apareceram dissensões entre amigos que se desarvoraram em lastimáveis atitudes e queres assumir posição drástica sob as impressões do momento. No entanto, não te perturbes, espera um tanto mais. Companheiros te trouxeram notícias alarmantes com relação ao comportamento infeliz de irmãos determinados e no íntimo te dispões à censura apressada. Não te afobes, porém, espera um tanto mais. Recebeste injúrias que te doem no sentimento e te inclinas a promover a própria defesa de imediato. Entretanto, não desesperes, espera um tanto mais. Nunca respondas à violência com a violência. Em qualquer situação, acalma-te para fazer o melhor. Muitos delitos, calamidades, desequilíbrios e tragédias caem na sucata do sofrimento e da culpa por longo tempo, simplesmente porque as vítimas da precipitação não quiseram esperar. Até se alinha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará.
Se a noite o surpreendeu de coração ferido ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que se tilam nas alturas e siga adiante, ao encontro do novo dia. Não pode? Tremem-lhe os pés sob o fardo da aflição? Enrijeceram-se-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir um novo sonho? Erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Recolha-se à oração e ela virá, doce e infatigável enfermeira, balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semimortas. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Não o embote o entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que até agora você não conseguira ver. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia. Inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Felizes, porém, daqueles que lhe guardam a sublime claridade no imo do espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. Escuta, companheiro, seja qual for o teu nome, no trânsito da vida, se estiveres indecida na direção de algum despenhadeiro, ou se houveres caído mesmo de grande altura, não te julgues perdido, porque de qualquer modo a bondade de Deus nos cerca e nos procura. Se tombaste em caminho sem recursos de erguer-te, por mais que a situação te desconcerte, não te guardes inerte, arrasta-te e prossegue, mesmo devagarinho, porque um pouso haverá mais adiante, ainda que seja feito em pedra bruta, no qual Deus te socorre por alguém, limitando-te a luta. Caso o pé se te resvale e role sem defesa na encosta de algum vale, segura de improviso és tu aquela raiz que Deus te mostra de repente, para que não te faças infeliz. Se caíste na lama, não te suponhas sem amparo. Pensa na luz do sol que dia a dia, em todos os instantes, surge secando o pântano de leve. Também Deus, pelo sol do amor ilimitado, espera te levantes, em tempo claro e breve. Mas se desceste pelo abismo abaixo e te notas tão fundo, que não percebes mais as mensagens do mundo, ainda assim não te deis a mágoas por sofrê-las. Ergue os olhos na treva que te alcança, verás que Deus te envia o facho da esperança,
pela luz das estrelas. Sem dúvida, a justiça, alma querida e boa, é lei do próprio Deus que nos aperfeiçoa. Mas Deus, por si, é sempre o eterno bem, o Pai que a todos ama e a todos abençoa, que a ninguém desampara, nem esquece ninguém. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa grande aspiração? O nosso sonho maior, talvez mais universal possível, viver feliz. Seguramente, essa é a temática de todos os seres humanos. É um impulso natural da nossa vida que alguns atribuem ao fato de que nós somos a criatura divina e por isso mesmo temos uma atração por Deus, uma espécie de teotropismo. Assim como as plantas buscam a luz, nós buscamos Deus, que em última análise, nesta comunhão com Ele, viveremos a plena felicidade, a vida plena, aquele sentido que alguns chamam de deleite e bem-aventurança, e nos transformaremos em espíritos puros, co-criadores universais, mensageiros de Deus na ordem da manifestação cósmica. Vejam que é a esperança que nos move e que está no íntimo do ser como um impulso natural. Mas as conjunturas, o mundo, as circunstâncias, faz com que a gente duvide dessa possibilidade. Afinal de contas, nós estamos num trânsito entre o reino mineral e a plenitude angelical, e nesse trânsito, no estágio humano que nos encontramos, somos semi-sabedoria e semi-ignorância. E é isso que nos faz ficar muitas vezes inquietos, entristecidos, porque não compreendemos a dinâmica geral da vida, o seu processo de ascese, a sua evolução, e aí nos sentimos desamparados, entristecidos, melancólicos, cansados às vezes, com a sensação de opressão e de dificuldades imensas para continuar com o humor elevado, com a genuína alegria expressa em nossos sorrisos, em nossas falas, em nossos olhares, de um modo geral. Como é difícil isso. E alguns se deixam levar pelo pessimismo, se deixam influenciar por uma noção negativista. Esse reino dos céus interior, essa felicidade é natural, é característica marcada, marcante da própria vida de espírito que nós já somos, sempre fomos e sempre seremos. E como espíritos, somos os herdeiros da natureza divina, somos as criaturas que têm a sua mesma textura, se assim podemos dizer. E é claro que vivemos no plano do relativo, e Ele, o transcendente, Deus, vive no absoluto. Como é que podemos ser felizes se, às vezes, mesmo tendo tudo isso, aparece uma espécie de bichinho que nos corrói por dentro e a gente sente uma melancolia, uma tristeza, e ela prossegue, e a gente vivencia a sensação estranhíssima de que nada vale, nada presta, e a felicidade é apenas uma quimera que deve morar na alma das criaturas ingênuas. Como é que se pode ser feliz num mundo desse? Como é que se pode ser feliz, dirão os pessimistas, vivendo relações tão tóxicas, tão problemáticas, tão cheias de violência, de desrespeitos, de toda sorte, de gênero, de cor, de classe social? Como é que se pode ser feliz numa estrutura como essa? Como é que se pode ser feliz num mundo em que essa violência, tanto pessoal como coletiva, leva à morte pelo menos mais de 2 milhões de pessoas por ano, por suicídio, por homicídio, ou pelas loucuras do tráfego de um modo geral? Olhando desta forma, desta maneira, a gente vai dizer, é improvável que alguém se sinta bem numa estrutura como essa. Em outras palavras, o mundo, tal como ele se apresenta, a leitura que se faz dele depende do observador e do seu sistema evolutivo de observação. Se nós centrarmos no Evangelho, que é a nossa grande esperança, basta recordar o que aconteceu com os primeiros cristãos. Eles viveram felizes
mesmo condenados à morte. Entravam cantando as suas canções, e o relato espiritual daqueles espíritos mais evoluídos é que eles estavam fazendo a grande obra de desafiar o materialismo da época por uma visão de sobrevivência que Jesus trazia, de imortalidade e principalmente de amor extensivo até os inimigos. Quando a gente conhece o Evangelho e descobre essa nova realidade, ou melhor, a verdadeira realidade, a do Espírito, e que o Espírito é essencialmente uma criação divina, e que Deus é amor, e que por isso o Espírito é amorosidade, e quando a gente expande essa consciência em nós mesmos, nós transformamos a nossa vida na vida de felicidade. Ó Deus, em meio às tempestades da vida, venho a vós buscando força e coragem. Sinto-me perdido e cansado, mas a tua palavra, Senhor, me diz que sempre me guiarás. Ajuda-me a seguir os teus caminhos, mesmo quando a visão está nublada e o caminho é íngreme. Peço que tua presença reconfortante esteja comigo, Senhor, protegendo-me e oferecendo o suporte necessário para que eu não caia sob o peso das minhas preocupações. Fortalece meu espírito, Pai, para que eu possa resistir ao desânimo e encontrar em Ti a força para continuar caminhando. Eu, neste momento, agradeço imensamente, porque Tu faz parte da minha existência. Que assim seja. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível.